mas você vê, isso aqui é muito importante, se você for ver a diferença, ó. Como aqui mostra uma palavra e aqui, mesmo a palavra mostra outra, é que você tem que contextualizar. Depois lá na frente eu vou mostrar que uma palavra sem contextualização, você faz uma tradução não, você faz uma versão toda errada de um texto, de algo que você queira fazer. A próxima aqui é skills. Skills, acho que a galera até conhece da escola de inglês lá, né? Não tem o S, é só skill. Às vezes ninguém se atenta do que significa a palavra. Isso aqui é mais uma de vocabulário. Skill é habilidade. Então é muito comum você ver um cognato aqui como ability, que é mais parecido com português. Se você colocar ability aqui, ó, habilidade. Mas também é skill. Então essa é mais uma dica aí, mais uma maneira de você dizer a mesma coisa, enriquecer seu vocabulário. Quando você esquece uma, você tem outra na cabeça e já usa ela no contexto, na frase, na mesma frase. Aí aqui são umas de contrações. Eu coloquei algumas contrações aqui que aparecem lá. I'm, que é a contração de I am. All é a contração de I will. His pode ser de he is ou he has. She de she would, she had. Aqui a contração, a ideia da contração que eu quis colocar aqui, acho que não vai aparecer aqui, é porque muitas vezes um americano, alguma coisa, fala muito rápido. Pelo resto do contexto da frase, você vai saber se é he has ou he is. Aqui, ó. Aqui, gente, eu estou usando a internet, estou usando o Google, porque é muito fácil, é uma ferramenta que todo mundo tem acesso. Então é só colocar lá que você vai conseguir encontrar o que eu estou escrevendo aqui, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, he is ou he has. Então eu vim aqui, uma das primeiras páginas que eu achei aqui, eu cliquei. Então ele mesmo já te diz aqui que pode ser tanto he is ou he has, que vai depender disso, é como ele é empregado, como é que está a construção do resto da frase. E aí você vai saber qual é o correto, qual é o tempo verbal que está, e aí você sabe qual é o que foi contraído, se foi o has ou o is. Então vamos para a próxima. I am a marine engineer. Essa daqui é legal. Essa aqui é legal porque é uma regra que você coloca esse artigo antes. No português a gente não tem isso. A gente diz, eu sou professor, eu sou escritor. Não tem, eu sou um escritor, eu não sou... E no inglês tem, você obrigatoriamente tem que colocar. Então vou colocar, por exemplo, aqui. I am, ó. Se você for ver, ó, I am a doctor. Aqui, ó, I am a teacher. You are a student. Outro detalhe também que você pode falar, os dois são corretos. Ou a ou a. Vamos lá, vamos para a próxima. Então esse are aqui, ó, é um artigo obrigatório de profissões, não só de profissões, né, mas antes de você dizer alguma função assim que você faz. É algo que não existe no português. Você fala eu sou marítimo, eu sou marinheiro, eu sou e não precisa, eu sou um marinheiro, não precisa disso. Vamos para a próxima. Falando em marinheiro, a próxima é essa aqui. Essa é uma palavra que eu só fui aprender depois que fiz o curso, né, FOM, né? E seafarer significa seaman, sailor, mariner, é um sinônimo perfeito disso. Vamos colocar aqui no seafarer. Marinheiro, marinheira. Se a gente der um enter aqui, ó. Cadê? Tá errado, peraí. Marinheiro, também sailor, também seaman, também mariner. Então isso é uma palavra nova aí, tem gente que trabalha embarcado um tempão, não conhece, aí às vezes a pessoa está conversando lá, eu por exemplo, sou da área marítima, trabalho em plataforma. O pessoal que é de plataforma não conhece essa palavra, aí vai conversar com algum gringo que é da área marítima como eu, por exemplo, se ele falar isso numa conversa particular, ele não vai saber o que é, então... Se ele falar essa aqui, talvez essa aqui que é mais comum, acho que ele saberia, mas falando essa ou essa, dificilmente o cara que não é da área vai saber.
Então, para quem estiver vendo aí que não for da área marítima especificamente, mas trabalha embarcado, ou então que pretende trabalhar embarcado, já conhece mais essa palavra. A próxima aqui é who. Who é no lugar de de. Essa daqui é muito interessante, porque é no lugar de that, né? Que that, quem está aprendendo inglês usa muito. E isso demonstra, uma vez um professor meu disse, demonstra que você está num nível intermediário de inglês quando você usa that o tempo inteiro. Então é um pronome que significa pronome que pode ser substituído por which, who, as, whom. No caso, eu substituí no texto lá, vamos voltar no texto rápido. Aqui, ó. Eu sou, I am a engineer, I am a cipher, who, porque sou eu, quem, é quem. Então, no caso, é who, certo? Porque eu estou falando de uma pessoa, que sou eu mesmo. Então, o pronome correto é who. Mas se for coisa, por exemplo, se for coisa, vai ser which. Aqui pode ser whom também, mas aí é um caso mais específico que fica mais difícil de explicar agora. A próxima é has worked. Has worked é um present perfect. E aí eu quis fazer a explicação desse aqui usando a diferença. Isso aqui não é fácil, mas também não é tão difícil de entender. Eu demorei um pouco para entender isso aqui e um professor uma vez me explicou com esse exemplo, que aí eu nunca mais esqueci. E eu vou passar a explicação desse exemplo agora para vocês. Se você colocar no Google, o Google talvez traduza literalmente aqui. Vamos colocar no Google isso aqui. Ah não, tá aí, traduziu certo. O que acontecia quando eu era novo, quando eu estava estudando inglês? Eu traduzia ao pé da letra isso aqui. Eu traduzia, eu tenho perdido minhas chaves. E aqui eu traduzia, eu perdi minhas chaves. E não entendia qual o contexto, qual era a diferença entre um e outro. A grande diferença é que esse evento aconteceu no passado e acabou no passado. Eu perdi minhas chaves, mas eu já encontrei. Na hora que eu estou falando para você que eu perdi minhas chaves, eu tinha perdido elas, mas já encontrei de volta. E I have lost my keys quer dizer que eu perdi e até agora, no momento que eu estou falando para você, a chave ainda está sumida. Ela ainda está perdida de mim. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo aqui é shipmate. Shipmate é o mesmo do mate lá, mas eu fiz questão de marcar porque tem uma curiosidade legal. O shipmate mostra que é um companheiro de navio. É um membro de uma tripulação de navio. É um amigo, aquele fellow que eu mostrei lá para vocês, né? Membro de uma tripulação de navio. Mas o interessante aqui é que o mate é um sufixo, como eu coloquei aqui, ó. O mate por si só significa companheiro, colega, etc. Companheiro, colega, amigo. Mas quando você coloca aqui ele como sufixo, ele ganha outro significado. Roommate já vai ser colega de quarto. Classmate é da classe da escola. Até aí você consegue identificar pelo prefixo, beleza? Agora, mate sozinho, eu coloco só in, aparece interno. Se você pegar o pé da letra, pegar só essa palavra aqui, sem contextualizar, e colocar dentro de uma versão, tradução sua, vai dar ruim. Que interno é que interno. Pode ser interno de uma coisa, o lado interno de uma coisa, pode ser qualquer coisa interno. Então, se você for olhar aqui, ó, ele dá uma descrição do que é. É uma pessoa confinada numa instituição, tipo uma prisão ou um hospital. Em alguns lugares você acha como prisioneiro, porque uma prisão, né, seria um sinônimo de prisioneiro, se depender do contexto de prisão. Se é um recluso, por exemplo, se for num hospital psiquiátrico ou coisa assim. Então esse eu achei muito interessante. Você vê que só o in na frente aqui, como muda todo o contexto. Entre shipmate e inmate são coisas totalmente diferentes. A próxima é such. Such é bem simplinho. O contexto que eu quis dar mesmo é esse aqui, ó, tal. Que é, eu falei, such experience, né? Você usa ele como tal. Ou like, dizendo que é algo similar. Exatamente isso.
uma experiência semelhante àquela que eu tive. O contexto que eu queria dar era esse, só para você, talvez você não sabe usar such ou não conhece a palavra, mas esse é bem interessante também. O outro aqui é o has given. O has given é o mesmo present perfect do outro aqui, ó. Só que eu quero mostrar aqui a diferença, que aqui o verbo não é regular. Lá você só coloca, ó, verbo regulares você coloca work, tem que ser to work no gerúndio, no infinitivo. Coloca o work, trabalhar, certo? Se você colocar worked, trabalhou, beleza. Agora, has worked, trabalhou também, porque é o presente perfeito do verbo trabalhar. Agora, o verbo lá é given, certo? Se eu colocar give, que é o verbo, to give, infinitivo, é dar. Ele é um verbo irregular, então você não acrescenta no final ed. Se eu colocar to give, não existe. Então aqui no caso, o próximo, o presente, o passado simples dele é gave. E o particípio é given. Então a ideia era mostrar que aqui, ó, a mesma coisa, o present perfect do mesmo jeito, só que aqui, ao se tratar de um verbo irregular, você só acrescenta o ed no final. Já aqui, a palavra muda totalmente, porque aqui é um verbo irregular. E aí essa palavra diferente se chama participle. Beleza? E agora a última, last but not least, por último, mas não menos importante, a palavra language. E aqui, o que eu quis dizer foi o seguinte, por que eu marquei essa palavra? Eu vou passar agora do português para o inglês, que é para mostrar como se precisa ter cuidado na hora de usar uma ferramenta muito importante. O Google, a internet é uma ferramenta muito importante. Mas você precisa ter uma base, porque senão você faz coisas que você escreve, você cria uma versão em português de algo que você não quer dizer, você se engana, se equivoca e pode ser prejudicial. Por exemplo, language, né? Tá em português. Língua. Se eu pegar a primeira palavra que aparece tongue. Se eu colocar tongue no contexto do meu texto, vamos lá para o meu texto. Aqui, ó. Digamos que esse texto fosse em português e eu quisesse fazer a versão... Digamos que fosse em português e eu quisesse fazer a versão em inglês dele. E aqui a palavra é a língua. Se eu colocasse língua direto aqui e aparecesse tongue, só porque eu copiei lá, tongue é a língua da boca. Aqui, ó. E aqui o significado que eu queria dar lá é de idioma. Então eu vou voltar aqui para o inglês e vou escrever language. Você vê que ele traduz para língua. A língua. No português aí ele já acha tongue, aqui speech, idioma. Speech na verdade é discurso. Então é importante você contextualizar. Às vezes o Google faz isso para você, como fez agora com o Present Perfect, mas nem sempre vai fazer. Então você tem que ter uma noção, tem que estar atento. É mais uma ferramenta de ajuda, não para fazer o serviço por você. Por isso é importante você sempre estar aprendendo, sempre estar crescendo, sempre estar adquirindo mais conhecimento. Pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção de quem assistiu. Vai lá na página, eu vou colocar essa mesma arte aqui, vou colocar no Instagram e no Facebook também. Então, quem gostou aí, curte, comenta, compartilha. Bem, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe como é que funciona o YouTube. Dá uma curtida, dá um like aí, subscribe, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa por vir ainda aí. E não só de inglês, como também da minha área, que é engenharia marítima. Muito conteúdo de manutenção e outros mais. O que puder, o que for de conteúdo útil para ajudar vocês aí, nós todos que somos da área, vai me ajudar também.
que eu aprendo mais ainda com vocês. A gente vai poder discutir aqui, conversar sobre diversos assuntos. O que vier para somar, nós estamos aí. Um abraço!